somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor, de mim mesmo se esquecer para glorificar ao Rei Jesus, de mim mesmo se esquecer para glorificar o Rei Jesus, de mim mesmo se esquecer para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém. Deus abençoe a cada irmão conectados conosco nesse momento. Amém? Amém. Deus possa abençoar da mesma forma que nos abençoará aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. Temos que esquecer de nós nessas horas, né? Amém. Nessas horas nós temos que esquecer da gente, porque tem um ser nos guiando, que tem nos libertado de tantas coisas. Não como um país cativo que a gente tem, né? O povo está no cativeiro. As autoridades brasileiras têm deixado as pessoas em cativeiro. Amém. Os aposentados em cativeiro, e assim sucessivamente. Né? Encerraram todas as investigações, aquilo que você perdeu não vem mais. Mas nós estamos seguindo um ser eterno. Amém. Um ser eterno. E existe uma diferença muito grande em ser eterno e para sempre. O para sempre acaba, mas o eterno não. Amém. A pessoa pode chegar e falar para você assim: olha, eu vou dar uma casa para você, essa casa vai ser sua para sempre. Mas aí quando você parte dessa vida, aí vai fazer o quê? O inventário, né? Mas não é para sempre. O para sempre é você. Amém. Amém. Para sempre acaba. Para sempre acaba. Né? A pessoa recebe aquela pensão vitalícia enquanto estiver vivo. Né? O advogado fala pro cliente dele, fala assim: olha, isso aqui, esse benefício é para sempre. Isso é para sempre. Até você existir. Mas por mais que esse corpo deixe de existir, existe um corpo nos esperando do outro lado. Mas só que já não é algo para sempre, é algo eterno. Amém? Amém. É algo eterno nos esperando. Então para sempre acaba. Eles foram felizes para sempre. Foram felizes. Para sempre acaba. Mas o que nós estamos seguindo é real e eterno. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos entrar nas escrituras, amados? Né?
Graças a Deus. Nós vamos ler em... Deixa eu ver aqui. Mateus 20. Mateus 20, versículo 27. Amém, graças a Deus. Todos encontraram, né? Amém. 27? É. Graças a Deus. Mateus capítulo 20, no versículo 27, está escrito: E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Amém. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Amém, Senhor. Pai Santo, quantas ambulâncias, ó Deus, não tem passado nas ruas, nas avenidas. Quantos resgates, ó Deus, não está acontecendo nesse momento. Mas até aqui o Senhor tem nos livrado de tudo isso, Senhor. Graças a Deus. Às vezes pensamos, poderia ser um de nós, poderia ser eu. Mas o Senhor tem nos libertado, tem nos livrado. Obrigado por isso, Senhor. Eu peço por cada enfermo nesse momento. Peço pela irmã Marleninha. Amém. Peço a Deus por cada um, Pai, que seja enfermo. Peço pelo meu filho João Paulo, que extraiu um dente, ó Deus. O Senhor sabe todas as coisas. Amém. E a bênção, ó Pai. Cremos que é somente para filhos do Senhor, ó Pai. Amém. Algumas pessoas recebem um galardão por algo feito. Amém. Mas o que o Senhor tem para seus filhos é permanente. Obrigado por isso, Senhor. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo. Tome esse culto em suas mãos. Pai Santo, cada pessoa necessitada, Pai. Por mais que a gente não cite o nome da pessoa aqui, ó Deus, que possa se sentir abençoada por Ti nesse momento, Deus. Te agradecemos e te pedimos, no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Amém. hoje e sempre. Amém. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Amém, graças a Amém. Deus. Então aqui em Mateus, né, onde nós lemos 20, versículo 27, 28, porque na verdade as pessoas, os humanos, né, as pessoas, os judeus, uma criação deles, né, das pessoas, é que os mais influentes, eles tinham controle sobre as pessoas. E Jesus estava orientando os irmãos aqui, os discípulos aqui, e estava dizendo: e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro ou ser o maior, você tem que ser o menor, você tem que servir o próximo. Amém. E Jesus, ele nos diz aqui, no versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Amém. Então a pessoa precisa entender o que é servir. O que é servir, né? Vocês acham que Jesus serviu os apóstolos? Jesus não serviu os apóstolos. A gente traz essas coisas aí para a gente saber o que é servir. Os apóstolos ainda não tinham compreensão da palavra. Jesus estava ali para orientar eles. E nós estamos aqui para servir. Você tem que saber a quem você está servindo. Amém.
Eu me lembro que há pouco tempo atrás eu disse para os irmãos que o pastor não é feito para servir a igreja. Se o pastor estivesse à frente de um trabalho para servir a igreja, ele seria mais um no meio ali. Ele não serve a igreja. Amém. E Jesus, ele não servia a igreja, diretamente dizendo. Ele não servia. Vamos continuar lendo aqui? Amém. Né? Mas se os irmãos quiserem só acompanhar, não tem problema. Então Jesus disse, olha, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então essa servidão de Jesus foi para resgatar você, para dar a vida em troca de você. Jesus não podia servir a igreja para dar vida ali. Né? E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Tinha muita gente que seguia Jesus. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Vocês observam que essas pessoas, esses cegos, eles ouviram que Jesus estava passando por causa da multidão e tal. Às vezes eu fico sem entender algumas coisas. Chega na agência bancária onde eu trabalho, chega um cego ali para ser atendido. Ele vem, ele passa pela porta giratória. Aí quando você pronuncia algo, ele fala assim, é você, Paulo? É você, fulano? É o Paulo, né? Aí eu falo, posso te ajudar? Você tem que saber até como ajudar as pessoas. Você não pode pegar nelas. Tem gente que pega, você não pode. Posso te ajudar? Pode. De que forma eu posso te ajudar? Aí você oferece o ombro, ele coloca a mão no seu ombro, você leva ele até o destino dele. Aí você pede para a pessoa guardar ali. Né? Mas o que mais me chamou a atenção é a maneira que eles chegam e a maneira que eles saem. Aí eu estava observando ele chegar, esse cego chegou até o semáforo e ficou esperando os carros parar. O sinal ficar vermelho para os carros para ele atravessar. Mas como que ele sabia? Então a pessoa que tem a deficiência visual, ela desenvolve algo tremendo. A audição se torna algo grande. Ela tem um desenvolvimento tremendo. Né? Ele sabe quando o carro para, acho que sente até o barulho do freio, do pneu do carro parando. Né? E assim é o cristão. Por mais que você não está enxergando nada desse mundo, você está desenvolvendo algo maior que a audição para estar ouvindo a Deus. Né? Por isso Deus te deu 5 sentidos para você desenvolver isso. Amém. Né? Então é tremendo. Falando desse cego aqui, eu lembrei, né? E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E a multidão os repreendia. É sempre assim, às vezes você está na igreja, você quer ouvir a palavra de Deus, você quer chegar, sempre tem aquelas pessoas que tiram, que quer atrapalhar você na igreja. Tem aqueles do contra na igreja. Tem aqueles que formam grupinhos em igreja. E aqui a multidão estava gritando. E a multidão os repreendia para que se calassem. E eles, porém, cada vez mais dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Amém. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Eu até imagino que Jesus tinha ouvido eles falar.
Que quereis que eu vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, ouvindo íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Então Jesus concedeu a cura para essas pessoas. Amém. Mas só que Jesus disse que o Filho do Homem ele não veio para ser servido, não é? Mas ele veio para servir. Quando esses homens foram curados, Jesus serviu eles? Jesus não serviu essas pessoas. Porque nós precisamos entender o que é servir, porque nós estamos aqui para servir a Deus. Então você está entendendo que Jesus estava servindo a Deus, não as pessoas. Então, talvez Jesus até ouviu eles gritando. Mas só que Jesus estava servindo a Deus. Ele tinha que esperar para ver o que Deus ia falar. Ele tinha que esperar para ver o que Deus ia falar com ele. Servir a Deus é deixar Deus falar com você. É você se colocar à disposição de Deus. Se você se colocar, se um pastor se colocar à disposição da igreja, Deus não fala com ele. Deus não vai falar com esse homem porque ele está ouvindo de terceiro. Da mesma forma que a Jesus, todos os filhos de Deus, eles estão aqui para quê? Para servir. Amém. E não para ser servido. Você só pode servir a tua mulher ou o teu marido se você estiver servindo a Deus. Amém. Você tem que esperar para ver o que Deus vai dizer para você a respeito dela. Aí ela vai ser beneficiada com aquilo. Quando você serve Deus primeiro, você vai passar, aí você vai instruir a igreja. Porque Deus passou a instrução para você, você serviu a Ele primeiro. Amém. Quando a gente fala, tem aquela passagem que dizemos, buscai primeiro o reino de Deus, é tudo. Está acima de família, está acima de trabalho, está acima de tudo. Tudo que for tirar você da presença de Deus, você já não está buscando Ele primeiro. Você está servindo. Você está servindo. Amém. Servindo outros. Mas estamos aqui para servir a Deus. Amém. Vocês observem esses cegos aqui. Quando Jesus conversou com eles. Observe que Jesus, então Jesus, ouvindo íntima compaixão, tocou-lhes os olhos e logo viram. É isso que acontece. A pessoa está na igreja, ela não tem entendimento da palavra. Mas quando Jesus toca nos seus olhos espirituais, você começa a entender, começa a enxergar o que é a palavra de Deus. Você começa a enxergar o que você tem, qual é o próximo passo. Porque agora você está enxergando, não é com seus olhos, é com os olhos de Deus. Amém. Porque agora você está aqui para quê? Para servir, não para ser servido. Quando você coloca tudo na mão de Deus, você serviu a Ele, aí Ele vai recompensar, vai retribuir aquilo. Amém. Ele vai retribuir aquilo. Então vocês olhem, quando esses cegos tiveram seus olhos abertos, você continua lendo e está dizendo assim, ó, e eles o seguiram. Quando você tem os olhos abertos, você sabe onde você está congregando. Você sabe a mensagem que você está ouvindo, aí você vai seguir aquilo. Amém. Você não vai aventurar em outro lugar. Amém. Você não vai sair de uma cidade para ir em outra, sabendo que o evangelho está sendo pregado tão perto de você, mas é que seus olhos não foram abertos como os desse cego. As pessoas são cegas na palavra. Esses moços, eles eram cegos naturais. E hoje Deus está tratando com o seu espiritual. Deus não está aqui nem para curar. Por mais que Ele cura, a gente já falou sobre isso, mas Deus não está aqui para curar o corpo físico, por mais que Ele cura. Amém. A intenção de Deus, que Deus está fazendo aqui agora é espiritual, porque Deus é espírito. Amém. Deus está aqui para libertar o teu espírito.
Por isso que o profeta disse, almas em prisão agora. Estão aprisionadas agora, ele não sabe. Onde essas almas estão aprisionadas? No corpo das pessoas. Amém. O inferno não é fogo, mas o inferno será lançado no lago de fogo. Onde as pessoas têm que estar para ser lançadas no lago de fogo? Todas aprisionadas. Mas estamos aqui para ser libertos. Amém. Estamos aqui para ser libertos. Então, quando eles tiveram os olhos, eles seguiram. Amém? Amém. Seus olhos abertos, sabiam onde eles precisavam ir. Em Mateus, os irmãos podem só acompanhar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade de quem? De meu Pai. Amém. O que é fazer a vontade do Pai? É você não ser servido, está aqui para servir. É a mesma coisa que Jesus estava dizendo. Quando você faz a vontade de Deus, é porque você não está fazendo a sua mais. É a dele que tem que se sobressair. Aí você agora está servindo a ele. Amém. Você não está aqui para ser servido. Em Mateus 12, 50, está escrito: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e minha irmã e mãe. Amém. Olha como que Jesus ele deixou a coisa bem clara para as pessoas. Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Você sabe que Deus hoje está na terra. Jesus está. Você tem que entender o tempo da mensagem. Amém. Quando Jesus subiu e se assentou, Deus desceu. Amém. E Deus está no nosso meio, levando vocês justamente para esse aprendizado aqui, ó, de Jesus. Olha que claro que Jesus deixou isso para nós aqui, ó. Quem faz a vontade do Pai que está no céu, Jesus disse, este é meu irmão. Peraí, então, se você é irmão de Jesus, é porque Jesus já faz a vontade, já fazia a vontade do Pai. Amém. Amém. Então, quando você faz igualmente a Ele, ele falou assim, quando você faz igual a mim, você é meu irmão. É meu irmão e minha irmã e minha mãe. Amém. Todos fazem a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é você não querer tomar decisão. Ser servido é diferente de servir. Diferente. Jesus, ele tinha que servir a Deus primeiro. Você acha que Jesus não chorou muito quando Lázaro morreu? Jesus chorou muito, mas ele estava servindo a Deus. Jesus não estava aqui para Deus servir ele. Ele estava servindo a Deus. E quando você serve a Deus, você espera o momento de Deus falar com você. Amém. E não era o momento de Jesus ir à casa de Lázaro ainda. Não era o momento dele ir lá. É por isso que quando as pessoas procurou ele, falou assim, o caso de Lázaro não é para a morte. Jesus só podia falar isso porque Deus já tinha orientado ele. Amém. O irmão Brano disse que Deus falou para ele não ir lá. Filho, não é hora ainda de você ir lá. Ele teve que esperar, porque ele estava ali servindo. Ele estava servindo. Você quando está numa empresa, está servindo as ordens do seu patrão. Se ele falar assim, olha Ruth, hoje você vai sair 10 horas da noite. Amanhã, pode ser que amanhã você nem precisa vir, mas eu preciso de você hoje até às 10 da noite. Final de ano, alguma coisa assim. Você está ali para servindo a ele. Aí se você fala assim, não, eu vou agora, você está indo por livre e espontânea vontade. Deus, aquele empregador já não é responsável por você. Eu saio do meu trabalho, eu tenho horário para sair. Se eu sair 5 minutos depois, e se acontecer de eu levar um tiro, o seguro não cobre. Aí você tenta passar isso para o gerente do banco, e não entende.
Se você tomar um tiro, o seguro não cobre. Então nós temos que aprender a entender a hierarquia das coisas. Então Jesus não podia ir lá, mas quando Deus falou assim, agora você pode ir lá, porque agora é o momento da ressurreição. Amém. Mas só que quando Jesus chegou lá, ninguém confiava, muitos não acreditavam mais nele. Porque ele disse que Lázaro não ia morrer. O problema de Lázaro não era para a morte. Muitos já tinham até dado as costas para ele, porque Lázaro morreu e ele foi um falso profeta na cabeça das pessoas. Se com Jesus foi assim, imagine com nós, que somos meros mortais. Então, se você é irmão, irmã e mãe de Jesus, você vai fazer a vontade do Pai que está no céu. Amém. Mateus 26. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Amém. Vocês entenderam para onde Jesus estava direcionando as coisas? Pai, que faça a tua vontade, eu estou aqui para servir. Amém. Eu queria, Pai. Na verdade, eu queria que fosse desse jeito. Mas tem a tua vontade que está acima da minha. Que seja feita ela. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Amém. Isso é servir a Deus. Não interessa onde você estiver. Sirva a Deus ali. Amém. Graças a Deus. Se você obedecer o seu patrão, mesmo ele sendo um ímpio, se você servir a ele, mesmo sendo ímpio, Deus vai te honrar por isso, porque você está servindo. Você está servindo. Até os desobedientes não ficam no trabalho. Isso é prudência. João 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Então ele estava dizendo que ele já estava entregue. Amém. Ele estava dizendo aqui que ele já estava entregue às mãos de Deus. Eu não posso fazer coisa alguma, porque ele estava servindo. Porque você, quando está servindo, você não toma posição. Você tem que esperar aquele que você está servindo dar as ordens para você. Eu não posso fazer de mim mesmo coisa alguma. Ele estava esperando alguém falar com ele. Aí você continua lendo, ele está dizendo, como eu ouço, assim julgo. Amém. Amém? Amém. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Amém. É isso que tem que acontecer com os irmãos de Jesus. Ele disse, meus irmãos fazem a mesma coisa que eu. Esse que faz a mesma coisa, tem a mesma atitude que eu tenho, esse é meu irmão. Amém. Aleluia. Você chega para o mundo religioso hoje, tenta falar da predestinação, eles falam que não é assim. É porque não é irmão de Jesus. A minha igreja não ensina assim, mas o meu irmão ensinou diferente. Amém. Observa que nenhuma igreja concorda com a outra, porque senão seria uma só. Isso até na mensagem, viu? Porque senão seria uma só, e são centenas. Então, se são centenas, cada uma adora um Jesus. Não é porque tem quadro de William Branham, não. Amém, amados? Amém. Estamos já perto de encerrar. 30 minutinhos. Entrar na mensagem, para ver o que o profeta nos diz aqui, né? Mensagem Imagens de Cristo, pregado no dia 25 de maio de 1959. Amém. Irmão Branham disse: agora, que tipo de mensagem era ele? Irmão Branham disse: ele não veio
para ser um dom a alguém, embora ele fosse. Mas ele veio como um servo. Veio para servir, veio como um servo. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Aleluia. Gente, um profeta ele fez questão de trazer isso para nós. Jesus não veio para ser servido. Às vezes você quer ajudar um irmão na igreja. Peraí, mas espera Deus falar com você. Puxa vida, eu queria tanto servir aquela pessoa, mas você está servindo a Deus? Você tem que servir a Deus. Aí Deus vai direcionar aquilo que você precisa fazer. Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil porque foi um desobediente a Deus. Ela plantou aquilo lá. Aí você quer ajudar, mas Deus está deixando ela passar por aquilo, porque ela precisa crescer espiritualmente. Amém. Mas só que eu quero ajudar, mas sirva a Deus primeiro. Quando Elias chegou na casa da viúva, que já não tinha água, não tinha mais nada, o que ele falou para ela? Ela falou assim, eu só tenho um pouquinho de trigo, alguns ingredientes aqui, só para fazer um pãozinho pequeno, um pãozinho para mim e para o meu filho, para que nós possamos comer e morrer depois, porque não temos mais nada em casa. Verdade. O que o profeta diz? Faça para mim primeiro. Amém. Amém. Por que ela tinha que fazer para ele primeiro? Porque ele estava fazendo aquela obra para Deus primeiro. Você está entendendo isso? Ele está fazendo para Deus primeiro. Porque ele esperou as ordens de Deus para levar ele até na casa daquela mulher. Ele não foi porque ele quis. Ele estava no ribeiro de Querite tomando água lá. Os corvos vinham e alimentavam ele. Mas só que chegou o momento dele sair de lá. Deus falou para ele assim, agora você vai sair daqui. Você viu o que é obediência? O que é obediência? Deus falou assim, agora já deu tempo de você ficar aqui, Elias. Já deu tempo. Agora você vai em tal lugar, da mesma forma que eu alimentei você aqui, eu já preparei uma viúva para alimentar você lá. Deus orientou ele. Então ele estava servindo a Deus. E servindo a Deus, desceu na hora que Deus pediu, foi até a casa da viúva. Amém. Chegou lá, ele estava naquela condição. A hora que ela ia fazer o pão, ele falou assim, primeiro você faça para mim. Porque ela fazendo para ele, aquilo ia chegar em Deus. Amém. É o retorno. É a coisa voltando para Deus. E quando ela fez para ele primeiro, tudo foi multiplicado na casa dela. Amém. Não faltou comida, não faltou a água, não faltou nada. Amém. Porque olha o que é o obedecer. Olha o que é você não fazer a sua vontade. Olha o que é você não servir. Ele serviu a ela depois que ele serviu a Deus. Amém. Aleluia. Ela era o segundo plano. E aquilo foi retornando. Dela veio para ele, dele veio para Deus. Deus alimentou através dele. Porque Deus estava cuidando do seu profeta. Glória a Deus. Amém. Amém? Então, parece um culto tão simples, né? Mas é tão forte para o nosso entendimento espiritual. Ainda nessa mensagem, no parágrafo 98, o irmão Brana disse, falando sobre Jesus, ele disse, nunca veio para ser servido. Nunca veio. Ou para ministrar. O que é ministrar? O que eu estou falando aqui para vocês, eu estou ministrando aqui. Ele está dizendo que Jesus não veio nem para ministrar, porque era Deus que ministrava através dele. Jesus não veio nem para ministrar. Ele nunca veio para ser servido, mas para servir. Ele tomou o lugar de um servo. Esse rei do céu pode fazer aquilo. E nós somos os membros do corpo, de seu corpo, do corpo de Deus. Nós somos os membros de seu corpo. Se você é membro do corpo, irmão Brana disse, sejamos todos do mesmo modo. Todos do mesmo modo, porque você saiu do mesmo corpo. Você é parte do mesmo corpo. É a mesma natureza. Eu não sei se eu coloquei alguma coisa no grupo, acho que eu coloquei ontem, sobre uma colherada de água do oceano.
Se você pegar uma colherzinha da água do oceano, você tem toda a química do oceano tá ali. Todo o componente da água do oceano tá ali naquela colher. Todo o oceano tá ali. Amém. O irmão Brando diz que em Jesus Deus habitou em plenitude. E nós em porção. Então tem uma colherzinha de Deus em você. Mas só que se examinar essa colherzinha de Deus que está em vocês, é a mesma substância que estava em Jesus. Amém. É a mesma substância que veio em cada um dos profetas. Está em você. Amém. Em porções menores. É por isso que a Bíblia diz que em Jesus habitou toda a plenitude da palavra. Amém. Então se tem 1%, veja bem, do oceano em você, se tiver que fazer um teste, é todo o oceano que está ali. Não está faltando nada. Então, o que tem em você hoje é o suficiente para o diabo não tirar você da presença de Deus. Amém. Porque ele vai estar tocando em algo que estava em Deus. Amém. Parte de Deus. Somos todos parte de Deus. Amém. Então, o irmão Branco está dizendo, se nós somos do mesmo corpo, sejamos todos do mesmo modo. Não para sermos diferentes, mas para nos humilharmos em sua presença. Amém. Amém. Graças a Deus. Mensagem já era da igreja de Esmirna. O irmão Brano, ele cita o versículo que nós lemos. Amém. Ele diz, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O servir a Deus era para dar a vida. Amém. Então, o seu servir a Deus hoje é para dar a sua vida em prol da palavra de Deus. Nós não podemos deixar com que nada tire você da presença de Deus. É esse pouquinho da água do oceano, falando do Espírito Santo, que está em você, que não deixa você desviar. Amém. É esse pouquinho que está em você. É por isso que a Bíblia diz, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Essa fé é Deus em você. É a revelação da palavra em você. Graças a Deus. Graças a Deus. Mambrana disse, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, assim também devemos seguir o seu exemplo. Gente, é um exemplo. Amém. Então estamos aqui para servir apenas a Deus. Amém. Só tem uma maneira de você servir a Deus. Guardando as palavras que Deus deixou através de Jesus. Amém. Jesus explicou tudo como você deve servir a Deus. Por isso que Jesus disse assim, ó, não lembro aonde está agora. Ele diz, convém se agradar a Deus ou servir a Deus do que os homens. Ele não estava ali para servir os homens. Somente depois que você serve a Deus. As igrejas têm feito diferente. Seguidores têm feito diferente. Você quando coloca Jesus como o único Deus, que é isso que estão fazendo, você vai na igrejinha de Jundiaí, tem pessoas pregando assim, tem mais de uma igreja da mensagem lá, que prega que Jesus é Deus. Eu sei que é, mas eu sei de que forma. Vocês sabem de que forma. Mas eles acham que é o próprio Deus. Agora, se era Deus no corpo de Jesus, por que o Espírito Santo desceu? Se Jesus é o próprio Deus, por que o Espírito Santo teve que vir? Amém. Amém. Eles falam que o Espírito que estava em Jesus era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Mas eles acham que é só o Espírito Santo. Era o corpo e o Espírito Santo naquele corpo. Amém. Eles pensam errado. Então, quando o Espírito Santo saiu de Jesus no jardim de Getsêmani, por que o corpo não caiu no chão? Estava sem Espírito. Verdade. Era para o corpo morrer ali. Só que Jesus, nós somos irmãos de Jesus. Amém. Jesus tinha o Espírito dele e mais o Espírito Santo. Amém.
Você tem o seu espírito e mais a porção do Espírito Santo que está em você. Amém. Você tem 2 espíritos? Não, você tem um. Exato. Amém. O outro é o Pai habitando em você. Amém. O outro é o Pai direcionando você. Então, quando Deus saiu de Jesus, Jesus foi normalmente pagar o preço. Foi andando, raciocinando, conversando com as pessoas. Mas na hora da morte, o Espírito Santo já não estava mais nele. Ele fala, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Amém. Aleluia. Ele estava entregando o Espírito dele ao Pai. Deus é Espírito. O Filho de Deus veio num corpo de carne. E depois Deus veio e habitou com o seu Filho no corpo de carne. Amém. Tremendo isso, né? Amém. Isso é muito tremendo. Deus tem nos dado tanto da palavra dele, Amém. que você não precisa ficar pregando 1 hora. Você não precisa ficar pregando 2 horas. Você só precisa entregar para a pessoa aquilo que ela precisa. Verdade. Você só precisa dar para a pessoa aquilo que ela precisa. Muitas vezes você precisa só de uma palavrinha. Amém. A pessoa às vezes ela vai se matar, fulano chega, viu, fulano, não faz isso não. Aí conta 2, 3 palavrinhas, aquilo ali faz com que a pessoa desista de fazer aquilo. Verdade. Às vezes você estava tomando um caminho errado, 2, 3 palavrinhas que é pregada no púlpito, aquilo te direciona. Verdade. Aquilo te posiciona. Amém. Aquilo te posiciona. Então você sabe que Jesus, o Filho de Deus, a imagem de Deus que morreu por você, porque Deus não pode morrer, Deus projetou a imagem, o Filho veio nessa imagem, a imagem do Pai. E quando o Filho saiu de cena, quando a pessoa acha que é o próprio Deus que estava ali, ela ficou sem Deus 3 dias. Deus estava na sepultura. E Jesus, quando foi para a sepultura, ele não descansou na sepultura. Você observa que o corpo foi para a sepultura e a alma foi lá no inferno. O evangelho continuou. Foi lá no inferno pregar para aquelas pessoas que não se arrependeram. Aqueles que morreram nos dias de Noé, o Espírito foi lá para pregar para aquelas pessoas e dizer, vocês me rejeitaram lá. Teve que sentenciar aquelas almas lá. E hoje, os filhos de Deus hoje, eles estão recebendo a sentença agora. Deus está mostrando para você todo o processo, para que você possa se desligar da vida errada e servir a Ele. Nós somos julgados agora. Não haverá julgamento para você do outro lado, porque você já vai sair salvo daqui. Amém. É por isso que o Espírito Santo veio. Amém. Jesus disse, o Filho do Homem ele veio para buscar e salvar os que se haviam perdido. Você não está mais. Amém. Vocês foram encontrados. Amém? Nós falamos aqui 42 minutos. Né? Não sei se o Marinho para poder cantar um hino para nós. Eu gostaria de ver o Marinho cantando um hino. Para encerrar o culto, né? Amém. Pode vir com a Eloazinha, não tem problema nenhum. Vamos cantar o 220. Amém. Graças a Deus. Está terminado. E que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus os guarde. Exemplos, hein? 220. Jesus, não precisa ganhar pão. Amém. Graças a Deus. E, né, divino companheiro. Amém. Né? Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipaste toda a
faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, irmãos? Graças a Deus. Fazer oração para encerrar o culto. Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado por mais essa porção da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada irmão presente, ausente, possa dar uma semana abençoada a cada um, Senhor. Entregamos cada um em Tuas mãos, no santo e precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Graças a Deus.